Oi, tudo bem? Como é que você tá? Olha, me acompanhe aqui na leitura deste poema de Cecília Meirelles. Tanta tinta. Ah, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e desaponta, a tontinha tenta. Limpa a tinta ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, menina tonta, não viu a tinta da ponte. Interessante, né? Você reparou na sonoridade desse poema? Tonta, tinta, tanta, tenta, desatenta, desaponta, ponte, pinta, ponto, aponta, espanta, uia! Os sons são propositalmente semelhantes e é isso que dá graça à poesia. Para entender bem o tema de nossa aula, preciso retomar com você dois conceitos. O primeiro é o fonema. Lembra? Fonema é a menor unidade sonora de uma língua. Nesse poema, Cecília Meirelles brinca com os fonemas P e T, ambos orais e oclusivos, mas um bilabial, P, em que os nossos lábios se tocam para emitir o som, e o outro linguodental, T, em que a nossa língua toca na parte de trás dos dentes. Outro lembrete que eu quero fazer é sobre as figuras de linguagem e, particularmente, as figuras de som. Nesse caso, estamos tratando de uma figura de som específica, a paronomásia. Ai, meu Deus, que nome que é esse? Paronomásia. Soa estranho, mas olha, é até que é bem fácil. Para, de parônimo, ao lado de, parecido, semelhante. Nomásia, de onoma, nome, o que designa alguma coisa. Paronomásia, que faz alguma coisa ficar meio parecida com outra. Olha o texto da Cecília Meirelles. Tonta, tanta, tinta, pinta, ponto, ponta. Não é tudo meio parecido? Bom, a gente usa todas essas palavras no dia a dia, certo? Mas quando a poetisa escreveu esse poema, ela escolheu muito bem que palavras usar, porque ela tinha um objetivo. E o objetivo da paronomásia é exatamente esse: dar ênfase ao discurso. Muitas vezes brincando com as palavras e com os seus sentidos. Já ouviu aquele ditado? Quem casa, quer casa. Então, é uma paronomásia. Casa do verbo casar. Casa de moradia, lar. Quem, pronome indefinido. Quer, verbo na terceira pessoa do singular. Aliás, ditados populares são bons exemplos de paronomásia, que também é conhecida pelo nome de trocadilho. Trocadilho. Já ouviu falar? É a mesma coisa que a paronomásia. E como eu disse, nos ditados populares há muitos trocadilhos, muita paronomásia. Mas também na literatura, hein? Olha só, em Macunaíma, Mário de Andrade colocou estas palavras na boca do herói sem nenhum caráter. Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são. Percebe a brincadeira aí com saúde e com saúva? Monteiro Lobato foi outro autor que brincou muito com a língua e usou a paronomásia como fonte de inspiração, inclusive em cartas. Veja só! Olha só este trecho de uma carta que o Monteiro Lobato escreveu ao seu amigo Arthur Coelho, que trabalhava como tradutor de uma cinematográfica lá nos Estados Unidos, lá nos anos 1930 e 1940. O Arthur havia enviado algumas amostras das histórias que ele contava para a própria filha, para a filha dormir. E aí, Monteiro Lobato respondeu a ele com esta carta. Olha o trecho, que engraçadinho. Coelho, recebi as histórias que o coelhão conta à coelhinha. Ótimas! Estão merecedoras de que um editor daí se encarregue de dá-las a todas as crianças americanas. Chego até a achar que você tem queda especial para a literatura infantil, gênero em que os bons são poucos. E como tem em casa Mrs. Coelho para apurar a forma, não há razão para que você não tente interessar o público americano. Pense no que digo. Não é interessante? Ele brinca com as palavras na carta que escreve ao próprio amigo. Bom, e há muitas formas de pensar a paronomásia. Ela existe para destacar uma ideia, certo? Então veja isto. Homem grande, grande homem.
Percebe a diferença de sentido? Isso também é paronomásia. Bom, agora já sei que você vai ficar muito atenta, muito atento e que vai tentar observar se o texto está usando ou não a paronomásia. Vai fundo, faz isso mesmo, é um exercício bem bacana, bem legal e ajuda a conhecer melhor a nossa língua. A gente se vê por aí, hein? Até mais!